a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 até aos 52. Abra lá a palavra de Deus. Se você está perto de alguém que não tem Bíblia, compartilhe com a pessoa ao seu lado a palavra de Deus. Esse livro é um livro inspirado pelo Senhor, é palavra de Deus aos nossos corações, escrita por homens, mas homens inspirados pelo Senhor. Ela é a palavra de Deus revelada a nós, e como somos gratos ao Senhor por esta palavra que Ele nos deixou. Vamos abrir lá então em Marcos capítulo 10, versos 46 até aos 52. Marcos, que na verdade era aquele que escrevia o que o apóstolo Pedro ia ditando, ele andava com Pedro, ele registra muito Jesus andando. O Evangelho de Marcos é um evangelho que nos fala de um Jesus que permanentemente estava andando de um lado para o outro, levando a palavra, o evangelho, curando as pessoas, realizando um ministério extraordinário e maravilhoso. E mais uma vez nesse texto Jesus está andando, e o texto diz: depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e o foi seguindo pelo caminho. Que Deus abençoe a sua palavra. Curve a sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir a Deus que o Senhor ministre. Pai, aqui está a tua palavra lida. E agora, Senhor, nós pedimos por misericórdia que o teu Espírito Santo venha agora iluminar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, e que essa palavra caia em boa terra, e que essa seja uma noite de salvação, de conversão ao Senhor Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, o texto é um texto bem simples. Ele narra o Senhor atravessando uma cidade muito antiga, a cidade de Jericó, uma cidade com uma história tão grande. E a palavra de Deus diz que uma grande multidão estava seguindo o Senhor Jesus Cristo. E havia ali na beira do caminho, como sempre acontece, havia lá um mendigo cego. Um outro texto fala que eram dois, mas este é o que toma aparentemente a iniciativa. E havia ali um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. E quando ele perguntou o que era que estava acontecendo, quando naturalmente ele perguntou por que tanta agitação ao seu redor, afinal ele estava sempre ali naquele caminho, e nesse dia a agitação era diferente. Naturalmente Bartimeu deve ter perguntado: o que está acontecendo? E alguém disse: olha, é Jesus de Nazaré que está vindo. E quando ele ouviu que era Jesus, a Bíblia diz que ele começou a gritar, ele começou a clamar por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E diz a palavra de Deus que as pessoas o repreendiam, as pessoas pediam que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais, até que Jesus parou, Jesus o chamou, e Bartimeu tem um encontro com o Senhor Jesus, e Bartimeu alcança a salvação da sua alma, a cura do corpo, e Bartimeu tem uma vida completamente transformada
pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ao olhar esse texto, queridos, eu me pergunto, por que tantas pessoas ainda não se decidiram ao lado do Senhor Jesus? Porque você que aqui está nesta noite ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Eu vou dizer a você por quê. Porque esse texto nos fala das atitudes que são necessárias para alguém chegar à conversão a Cristo Jesus. Talvez tenhamos pessoas aqui nesta noite que ainda não fizeram a sua decisão. Você vem à igreja, você ouve teleevangelistas, você gosta de ouvir a pregação do Evangelho, mas você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque são necessárias algumas atitudes que nós vemos na vida de Bartimeu e que eu quero compartilhar com você nesta noite. Por isso o tema da mensagem é esse: atitudes que levam à salvação em Cristo Jesus. Você que é crente no Senhor Jesus, você que evangeliza, você que fala, testemunha de Jesus, você já deve ter se perguntado, mas por que as pessoas não se convertem? Por que a gente fala de Jesus e a pessoa não se converte? Por que tantas pessoas ainda não se converteram ao Senhor Jesus? Porque falta atitude. Falta atitude. O problema, embora a gente saiba que às vezes há o mau testemunho, às vezes há uma série de problemas que a gente fica olhando e vendo, mas queridos, a questão é a falta de atitude. Nos faltam atitudes que levam à salvação em Cristo Jesus. Atitudes que estão presentes na vida de Bartimeu e que eu quero compartilhar com você nesta noite. São 3 atitudes que levam à salvação. E se você nesta noite, você tiver essas atitudes, eu creio que você vai ter uma experiência com Cristo como Bartimeu teve naquele dia em que Jesus está passando lá em Jericó. Irmãos, a primeira atitude que nos leva à salvação, a primeira atitude é uma atitude de humildade. E sabem, grande problema do ser humano é que falta humildade necessária para chegar ao Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos o texto, nós reparamos que esse homem, a primeira atitude desse homem é humildade. Olha o versículo 47. Quando ouviu que era Jesus o Nazareno, ele começou a clamar, ele começou a gritar. E o que é que ele dizia? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Atentem no clamor desse homem. Veja qual é o clamor, qual é o grito da alma desse homem. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No momento em que ele vê que Jesus está passando, ele tem a humildade necessária para reconhecer a sua situação diante de Deus. Ele é uma pessoa cega, não apenas física, mas espiritualmente. Ele não tem visão espiritual e ele diz: Deus, tenha misericórdia. Esse homem é um mendigo, é a mendicância espiritual. Ele não tem alimento para a sua alma é uma alma faminta, e ele clama: Jesus, tenha misericórdia de mim. O que tem faltado a você é a humildade para reconhecer a sua situação diante de Deus, para clamar diante do Senhor. Irmãos, o nosso problema é que nós nos achamos muito bons, nós achamos que Deus tem mesmo é que nos salvar. Nós dizemos, afinal de contas, eu não mato, eu não estupro, eu não faço isso, não faço aquilo, eu sou uma excelente pessoa. O que é que eu preciso fazer? Querido, você precisa fazer o que esse homem fez. Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, eu sou um cego espiritual. Jesus, eu sou um mendigo. Jesus, olhe para mim. Jesus, tenha misericórdia. Uma vida sem Jesus é uma vida de cegueira espiritual. Queridos, a pessoa que não tem Jesus, ela é cega espiritualmente. Ela não tem discernimento. Ela não compreende as
as coisas espirituais. A Bíblia diz: o homem natural, o homem não convertido, ele não entende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Ele não pode entender, ele não pode compreender. A pessoa que não tem Jesus, ela vive num estado de mendicância espiritual, ela vive sem alimento para a alma, ela vive mendigando algo que possa satisfazer a sua alma. A sua alma, irmãos, uma bebida muitas vezes é uma mendicância, uma droga é uma mendicância para a alma, um prazer é uma mendicância para a alma. Estamos tentando alimentar a nossa alma com alguma coisa, porque na verdade nós estamos nesta situação. A primeira atitude, querido, é a humildade para reconhecer. Reconheça nessa noite, olhe para você, pare de olhar para os outros, para de olhar para o testemunho de um pastor 171 que deu aí um problema, para de olhar para o irmão que você conhece, colega de serviço que diz que é crente e saiu com a mulher do outro. Para de olhar para os outros e olhe para você. Olhe para você, olhe para você nessa noite e entenda, reconheça, você está cego espiritualmente, você é um mendigo espiritual, a sua vida é uma vida de mendicância, a sua alma, ela está sem alimento, a sua alma está vazia, a sua alma está triste. Por isso Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Reconheça nessa noite: Jesus, tenha misericórdia de mim. Precisamos de humildade para reconhecer a nossa situação. Mas, queridos, precisamos de humildade para reconhecer o nosso estado. O estado deste homem era um estado de abandono, era um estado de solidão. O colocavam lá naquele caminho, ele ficava ali sozinho, ele ficava ali abandonado. Quando ele ouve que é Jesus que está passando, ele de repente começa a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim, eu preciso do teu amor, Jesus. Aquele homem vivia ali sofrendo, angustiado, ninguém lhe dava nada, as pessoas o desprezavam, era um ser desprezado, desprezível, não servia para nada. Ele se sentia uma pessoa tão sofrida, tão angustiada, e quando Jesus passa, ele diz: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem compaixão de mim, Jesus, olha para mim. O que você precisa nessa noite é de humildade para reconhecer o estado em que você se encontra. Você se sente abandonado, você se sente sozinho, você está aí no meio do sofrimento, da angústia. Talvez ninguém saiba, talvez as pessoas não possam imaginar. Às vezes você é uma pessoa que tem um cargo elevado, você é uma pessoa acima de qualquer suspeita, você é uma pessoa importante na segunda-feira, você coloca um terno, uma gravata, é chamado de doutor, é chamada de doutora, você assume, você tem um papel importante no seu trabalho. Ah, mas as pessoas não imaginam a dor que está na sua alma. As pessoas não imaginam o seu sentimento de abandono. As pessoas não imaginam o sofrimento que vai dentro de você, a angústia que está dentro do seu coração. As pessoas acham que você é uma pessoa tão feliz, as pessoas acham que você tem tudo, as pessoas olham para você e elas pensam: não, ele é muito bem sucedido, ela é muito bem sucedida, tem um excelente emprego, tem tudo que é coisa boa. E talvez tenha, talvez você tenha um bom apartamento, talvez você tenha um bom emprego, e as pessoas imaginam que você está com tudo, não falta nada para você, mas só você sabe o seu estado, só você conhece a sua situação. Então nessa noite, tenha a humildade necessária, pare de ser orgulhoso, pare de continuar nesse orgulho danado. Nessa noite seja humilde e reconheça: Deus, essa é a minha situação, Deus, esse mendigo Bartimeu sou eu, Deus, tenha misericórdia da minha vida. É isso que você precisa fazer nessa noite, querido. Você precisa nessa noite se render, você
Você precisa se render ao Senhor. Abandone esse orgulho desgraçado. Abandone essa autossuficiência que tem impedido você de reconhecer. E mais do que reconhecer, tem impedido você de clamar pelo nome do Senhor. Irmãos, algo que Deus tem falado profundamente ao meu coração ultimamente é que as pessoas nos nossos dias, irmãos, o problema dos nossos dias é que nós somos todos orgulhosos demais. Nós somos metidos demais. Nós hoje estamos imbuídos dessa cultura dos nossos direitos. E lá no fundo eu fico imaginando que a gente até acha que Deus tem mesmo é que me salvar. Deus tem mesmo é que me salvar. Jesus tinha mesmo é que morrer naquela cruz. Jesus não fez mais que a sua obrigação para me salvar, porque eu não só mereço, eu sou digno dessa salvação. E esse orgulho, essa falta de humildade tem nos impedido de chegar a Jesus. E quando nós deixamos de chegar a Jesus, nós continuamos na mesma situação. Você é uma pessoa importante. Você é uma pessoa digna. Amanhã você vai colocar uma roupa e essa roupa vai fazer de você uma autoridade. Mas a sua situação continua a mesma. O seu estado continua o mesmo. O sentimento de abandono, o sentimento de solidão, o sofrimento, a angústia continuam dentro da sua alma. Ninguém pode imaginar que por detrás de um homem como você, ninguém pode imaginar que por detrás de uma mulher como você, amanhã dentro daquele tailleur tão bonito e tão francês, com aquela bolsa, sei lá que bolsa é essa, mas você está lá, indo para o seu trabalho, daquele jeito, todo mundo se curva diante de você, mas as pessoas não sabem a sua situação, o seu estado. Nessa noite, querido, nessa noite, querida, seja humilde e reconheça e diga: Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Jesus, eu estou nessa situação. Jesus, eu sou um cego. Jesus, eu sou um mendigo. Jesus, eu sou Bartimeu. Jesus, eu me sinto abandonado. Eu me sinto sozinho. Jesus, não aguento mais essa angústia no meu coração. Nessa noite, clame por Jesus. Ele está aqui e Ele quer fazer morada em você. Jesus está passando aqui nessa noite, olhando para você. Ele está esperando que você levante e que você grite, que você clame e você diga: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Querido, você ainda não se converteu a Jesus. Querida, você ainda não se converteu a Jesus, porque tem faltado a humildade. Quando você ouve a mensagem, você pensa que é para o outro. Bartimeu é você. Você nessa noite é Bartimeu. E você só tem uma chance. É a chance de se humilhar. Olha, mas o que está acontecendo? É Jesus que está passando. Disseram lá para Bartimeu. E ele começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, eu não aguento mais viver nessa situação. Jesus, eu não aguento mais esse estado. Jesus, tem misericórdia de mim. E quando nós vamos a Jesus, Ele atende o nosso clamor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Seja humilde. Nessa noite abandone a sua arrogância e entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Havia um homem nos tempos apostólicos, nos tempos da igreja, nos tempos lá da igreja em Jerusalém. Havia um homem que era um homem extremamente arrogante. Era, irmãos, o cúmulo da arrogância. Era alguém extremamente autossuficiente, extremamente arrogante. Ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos. Aquele homem era um homem terrível. O nome dele era Saulo de Tarso. Mas houve um dia quando Saulo tem um encontro, quando Saulo cai daquele cavalo e no chão, agora Saulo de Tarso é tomado por essa humildade e ele clama e diz: quem és tu, Senhor?
Quem és tu, Senhor? E naquele instante em que Saulo de Tarso se humilha diante de Deus, naquele instante a luz do Evangelho raiou e ele se salvou e se tornou no grande apóstolo para a honra e glória do nome do Senhor. O que você precisa fazer nessa noite, e você que está aí na internet também, nessa noite, é parar de olhar para os outros, é parar de pensar nos outros, é parar de se achar melhor do que os outros, é parar de pensar, ser crente como fulano, eu prefiro ser do jeito que eu sou. Para de pensar desse jeito, esse pensamento não vem de Deus, isso vai levar você para longe do Senhor. Nessa noite seja humilde como foi Bartimeu e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, a minha situação, o meu estado, eu estou aqui em petição de miséria, Deus, ninguém sabe, ninguém conhece, mas o Senhor está olhando o seu coração, e nessa noite o Senhor quer fazer morada em você. Que Deus te abençoe. Essa é a primeira atitude, mas há uma segunda atitude que leva à salvação em Cristo Jesus. Sabe qual é? Sabe o que eu descobri? Crente, para ser crente, precisa ter muita coragem. Sabe por que você ainda não é um crente no Senhor Jesus? Porque você não tem tido coragem. Sabe, queridos, eu tenho atentado muito, os psicólogos entendem muito bem disso, né? Mas nós normalmente falamos para esconder a verdadeira realidade dos nossos sentimentos, né? Normalmente não é o que você está dizendo, né? Normalmente a verdade é algo que você esconde com o que você está falando, né? E as pessoas dizem: não, crente, esse negócio de igreja, esse negócio de dízimo, nada. O que está faltando na sua vida, sabe o que é? Coragem. É coragem. Porque para ser crente tem que ter coragem. Não é qualquer um, não. É preciso coragem. E esse moço, ele foi corajoso. Querem ver? Veja lá o versículo 49. Aliás, 48, versículo 48. Veja o que diz lá no versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. O povo começou a falar com ele para ele se calar. As pessoas queriam que ele se calasse, mas ele falava mais alto, ele clamava mais alto, ele gritava, ele berrava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, queridos, para termos um encontro com Jesus é necessário coragem. Coragem, sabe para quê? Para enfrentar a batalha pessoal. Toda pessoa que se converte a Jesus, ela enfrenta uma batalha pessoal contra a oposição dos familiares e dos parentes, contra a zombaria dos colegas e amigos. Sabe por que você ainda não se converteu? Porque você não tem coragem para enfrentar essa batalha. Você sabe que lá em casa a coisa vai pegar para o seu lado. Você sabe que no seu trabalho a coisa vai pegar para o seu lado. As pessoas vão começar a gozar da sua cara. E lá vem o pastor, lá vem o pastorzinho. E as pessoas começam a brincar com você. Interessante que ninguém zomba de um adúltero, ninguém zomba de um prostituto, de uma prostituta, ninguém zomba de um drogado. Se você chega na segunda-feira e diz: cara, eu esse fim de semana estive num lugar, aquela história toda, o pessoal vai dizer: e aquela história toda. Agora, se você chega na segunda-feira e diz: fui na igreja, ouvi lá um pastor pregar, o pessoal diz: vai virar crente, é? Vai virar pastor, é? Vai dar dinheiro para a igreja, é? E começa a luta, começa a batalha, pessoal. Há pais que não se importam que os filhos vão para a boate, que os filhos vão para a night, que os filhos vão para as baladas, mas não pode vir na igreja. Se vem na igreja, o pai acha ruim, a mãe acha ruim. Queridos, para se converter a Jesus, é preciso coragem para enfrentar essa batalha, pessoal. Lá em casa, os familiares começam a se levantar. Pessoas que conheço, membros dessa igreja, que às vezes são os únicos crentes dentro de casa, compartilham essa verdade. Compartilha a verdade, coloca lá o rádio no louvor, começa a guerra. O pessoal começa a ficar incomodado. Se você coloca lá um samba, aquela história toda, não tem problema. Mas se você coloca um hino, a turma começa a achar ruim. Se você faz alguma coisa errada, o pessoal diz: mas você não é crente?
Não, você não pode reclamar de nada. Se você não pagou a conta no dia certo, mas você não dá o dízimo para a igreja, não? E o pessoal fica cobrando o tempo todo. É oposição o tempo todo. É zombaria o tempo todo. Nos falta muitas vezes essa coragem. É por isso que você ainda não se converteu. Você não tem coragem de enfrentar essa batalha pessoal que vai acontecer. Não tem jeito. Não tem jeito. Quando a gente se converte a Jesus, quando se entrega a Jesus, logo a oposição se levanta, como aconteceu com esse homem. Mas olha, é necessário coragem. Crente tem que ser corajoso para enfrentar a batalha espiritual contra aqueles que tentam nos impedir de chegar a Jesus, contra aqueles que tentam nos afastar de Jesus. Foi só ele começar a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que logo todo mundo começou a lutar contra ele. Todo mundo começou a dizer: cala a boca, fica quieto, cala a boca. E é assim que as pessoas fazem conosco. Elas tentam nos impedir de chegar a Jesus. Elas tentam nos afastar de Jesus. Eu lembro de um colega, um amigo meu, que trabalhava na Petrobras, um lugar onde só tinha homem. E ele, às vezes, me dizia: rapaz, é impressionante. Eu chego lá, o pessoal sabe que eu sou crente, e aí o pessoal chega com uma Playboy e joga assim em cima de mim. Aqui! E joga a revista Playboy em cima de mim. Aí o outro começa a me convidar. E ele diz: que luta, que luta. Vamos tomar alguma coisa? Não, vamos dar uma saída. Vamos dar uma pulada de cerca. E as pessoas começam. Como as pessoas tentam nos impedir de chegar a Jesus. Como foi difícil você chegar aqui nessa noite. Que luta para você vir na igreja hoje à noite, hein? Que luta, acontece tudo antes da gente vir para a igreja. Já reparou? Acontece tudo antes de vir para a igreja. Hoje eu não tenho mais filho pequenininho, mas eu lembro, nós tínhamos 3, né? Mas eles eram pequenininhos, era uma escada, eram um atrás do outro. E eu lembro, irmãos, até hoje, eu lembro que o dia em que tudo sumia era domingo pela manhã. As meias sumiam, o sapato sumia tudo. Por isso é que hoje, sábado à noite, eu pego a roupa de domingo, deixo na sala, a calça, o sapato, o cinto, a meia, está tudo lá. Porque senão no domingo é capaz de sumir a camisa, é capaz de sumir o negócio. Tudo acontece, tudo acontece. Você está pronto para vir na igreja. Aqueles amigos que nunca te visitaram, adivinha qual é o dia que eles vão visitar você? É no domingo às 7 horas da noite. É no domingo às 7 horas. Você convida um amigo, convida um colega, fica orando por ele, fica orando. Aí você diz: ei, está tudo certo, está tudo certo, tudo certo, tudo certo. Fica monitorando, mandando torpedo: tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. 6 horas, tudo certo. 6h15, tudo certo. 6h30, tudo certo. 15 para 7. E não vai dar. Mas por quê? Recebi um casal de amigos. Há anos que não os vejo, mas vieram me visitar hoje. Irmãos, é impressionante. Tudo tentando nos impedir de chegar a Jesus. Tudo nos impedindo, ou tudo tentando nos afastar de Jesus. Amanhã você vai para o seu trabalho. Amanhã você vai estar lá. As pessoas ao seu redor vão fazer tudo para afastar você do Senhor. Para afastar. Se elas sabem que você não bebe, elas vão levar você e elas vão dizer: ô garçom, 3 cervejinhas aqui. Não, eu quero um Guaraná. Não, que isso, que isso. Virou crente agora, não pode mais, não sei o quê. Não, 3 cervejas. Não, meu amigo, eu quero um Guaraná. Tem a mesma cor, faz o mesmo efeito. No copo parece a mesma coisa, mas eu prefiro o Guaraná. E a pessoa: não, que isso, aquela história toda. Tentando nos afastar, tentando nos afastar. Na igreja não vem. Mas querer levar você para os outros caminhos, todo mundo tenta. Por isso é necessário coragem. Veja Bartimeu, Jesus, todo mundo, cala a boca, Bartimeu. Sabe o que eles estavam tentando calar a boca? Era o inimigo usando aquelas pessoas para que Bartimeu não tivesse um encontro com Jesus e encontrasse a salvação da sua alma. É por isso que o inimigo tenta impedir as pessoas de vir à igreja. É por isso que você tem que orar e você tem que
que orar, e você tem que jejuar e clamar e dizer: Deus, tenha misericórdia, senão essa pessoa não vai vir nunca, porque o inimigo vai sempre levantar outras pessoas para impedi-las. É uma batalha terrível. É uma batalha terrível, por isso é preciso coragem. Quando você olhar um crente, saiba que é uma pessoa corajosa. Não há como chegar a Jesus sem coragem. Não há crente sem coragem, porque todo aquele que se converte a Jesus, ele precisa enfrentar uma batalha pessoal, ele precisa enfrentar uma batalha espiritual. Ele precisa ser muito corajoso. Bartimeu foi corajoso, ele enfrentou a tudo e a todos, mas ele continuou. Já imaginaram se Bartimeu parasse de clamar? Já pensou se Bartimeu tivesse ido na onda daqueles amigos? Já pensou se Bartimeu tivesse parado? Ele estaria até hoje naquele caminho, ele estaria perdido, provavelmente no inferno, mas porque Bartimeu teve coragem, hoje ele está no céu, na presença do seu Senhor e do seu Salvador. Meu querido, você que se acha tão corajoso, você que acha que crente é uma pessoa de segunda classe, você que despreza o crente no Senhor Jesus, achando que ele é uma pessoa meio teleguiada, que ele é uma pessoa que não pensa muito, meio alienado, saiba nessa noite que o seu conceito está completamente errado e você ainda não se converteu, porque tem faltado coragem. Coragem para enfrentar. Coragem para enfrentar as lutas. Coragem para enfrentar as batalhas. Eu já contei para vocês a história daquele rapaz que eu conheci, esposo de uma irmã, membro de uma igreja, e ele ia com ela, gostava de ir na igreja, ajudava na igreja, gostava que a esposa fosse para a igreja. Homens são espertos mesmo. Ele queria que a esposa fosse para a igreja. Tem melhor lugar para a esposa estar do que igreja, viu? É o melhor lugar para a sua e minha esposa estar aí na igreja. E ele ia também com a esposa. Um dia, depois de muita coisa, eu perguntei para ele: mas vem cá, você vem na igreja, gosta da igreja, fala bem da igreja, por que você não se converteu ainda a Jesus, não se batizou e não se tornou membro da igreja? Ele olhou para mim e disse: eu tenho um comércio. Eu disse: eu sei, você tem uma loja de ferragem. E ele disse: lá na minha loja, pastor, o metro tem 90 centímetros. Porque se eu cortar 1 metro, os impostos levam todo o meu dinheiro. O quilo são 900 gramas. Os 100 gramas que eu roubo de todo mundo é o meu lucro. E se eu me converter, eu não vou mais poder fazer isso. Covarde, covarde, faltava coragem para assumir um compromisso com Jesus. É isso, esse é o seu problema, falta coragem. Você sabe que se você se converter, você vai ter que abandonar essa vida que você leva, você sabe disso. E aí você não tem coragem, e você pensa: não, mas se eu me converter eu vou ter que perder tudo isso. Não, eu vou continuar. Eu vou continuar. E as pessoas e o inimigo conseguem e têm conseguido impedir você de chegar a Jesus, ou têm conseguido afastar você de Jesus. Talvez você seja um cristão, crente, membro de uma igreja, batizado, mas você está sem coragem. Estão tentando afastar você do Senhor e estão conseguindo. Atenção! As pessoas lá do seu trabalho, seus amigos, as pessoas ao seu redor, elas estão tentando afastar você de Jesus, e você está permitindo, está faltando coragem para assumir um compromisso sério com a pessoa bendita do Senhor Jesus. As pessoas estão dizendo para você: mas desse jeito você vai à falência. Não, mas desse jeito a sua vida não vai dar certo. Mas desse jeito são as pessoas tentando afastar você, e você está caindo nessa, meu irmão. Nessa noite, em nome de Jesus, acorda e tenha coragem para ficar com o Senhor Jesus Cristo. Tenha coragem para assumir um compromisso com o Senhor. Seja corajoso diante de Deus e assuma um compromisso com Ele nesta noite.
uma terceira atitude que leva à salvação no Senhor Jesus. É uma terceira atitude que esse homem teve. Uma terceira atitude. A terceira atitude é decisão. O que tem faltado é decisão. Na hora, você tem postergado a sua decisão. Você não tem decidido. Tem faltado a você, querido, decisão. Olha o que diz lá nos versículos 49 a 52. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. Não há ninguém que queira se encontrar com Jesus, que Jesus não chame para si. Diz a palavra de Deus: chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto, levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi pelo caminho. Queridos, nós precisamos de decisão para atender o chamado de Jesus. E nós precisamos atender esse chamado com convicção, deixando tudo para trás. Quero mostrar uma coisa, um detalhe desse texto. Veja o detalhe lá no versículo 50. Olha o detalhe: nisto, lançando de si a sua capa. Queridos, a capa era a roupa mais importante que se tinha. Quando Paulo pede a Timóteo para ir vê-lo, ele diz: traga a minha capa e traga os pergaminhos. A capa era o instrumento fundamental na vida de qualquer pessoa. Era ela que abrigava do frio, era ela que protegia. Mas veja, este homem, ele deixa tudo para trás. Essa capa que ele deixa simboliza, significa deixar tudo pelo Senhor Jesus Cristo. Ele larga tudo para trás, ele deixa tudo. Nada é mais importante para ele do que a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, querido, largue a sua capa, larga tudo para trás, deixa tudo que está impedindo você de chegar a Jesus, larga, deixa para trás. Alguém podia dizer: mas você vai deixar a sua capa e depois? Ele disse: depois Deus proverá. Eu quero é Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu não posso perder essa oportunidade. Ele deixa tudo para trás. Mas, queridos, há um outro detalhe no texto. É decisão com determinação, é deixar todos para trás. O texto diz que não apenas ele deixa a capa, mas o texto diz que ele se levantou, de um salto se levantou e ele foi ter com Jesus. Sabe o que é salto? É pular por cima de todo mundo. Se ele não desse esse salto, ele não sairia do lugar. Ele não apenas deixa tudo, mas ele deixa todos para trás e ele vai ao encontro do Senhor. Enquanto você ficar fazendo conta, você não vai sair do lugar. Enquanto você ficar fazendo conta, você não vai fazer do lugar. Não, mas se eu for a Jesus, eu vou ter que deixar isso e aquilo. Não, se eu for me converter a Jesus, eu vou ter que abandonar o meu amigo, a minha amiga. Não, se eu for ter com Jesus, eu tenho que deixar esse relacionamento que eu sei que está errado. Não, se eu for para Jesus, eu tenho que abandonar esses amigos, esse ambiente do mundo. Querido, nessa noite, toma uma decisão em nome de Jesus. Precisamos de convicção, precisamos de determinação. O que tem faltado na sua vida é convicção. Quando Jesus o chamou, ele não pensou duas vezes, ele largou tudo e foi ao encontro de Jesus. Quando Jesus o chama, ele tem determinação, ele vai ao encontro do Senhor Jesus. Irmão querido, você precisa de convicção. O que tem faltado a você é convicção, tem faltado a você determinação. Na hora de decidir, você tem fraquejado. Na hora de decidir, você tem pensado naquilo que vai ficar para trás. Me lembro de uma senhora que, na hora do apelo, levantou a mão. Ela veio à frente e depois os conselheiros foram conversar com ela e dizer para ela que gostariam de fazer uma visita e continuar um discipulado.
E ela disse: mas eu não quero continuar, não. Eu, na verdade, vim aqui à frente para receber uma oração, mas eu não quero me converter. E as pessoas disseram: mas não quer por quê? E ela disse: eu sou de uma determinada religião, e tudo que eu tenho me foi dado pelo inimigo. E se eu aceitar Jesus, eu sei que eu vou perder tudo que Ele me deu. E eu não quero perder. Aquela senhora, a gente chorou olhando para ela, estava convicta. Ela não estava disposta a deixar tudo para trás. Ela não estava disposta a deixar todos para trás, por amor de Jesus. Quantas pessoas vão estar no inferno porque elas não deixaram tudo para trás, por amor do Senhor Jesus? Eu quero dizer a você nesta noite, você está olhando para mim? Eu quero dizer a você nessa noite que para chegarmos a Cristo, todos nós precisamos deixar tudo para trás e precisamos deixar todos para trás. Só assim podemos tomar uma decisão convicta e determinada. O que tem acontecido com você é que você ainda não conseguiu atender o chamado de Jesus. Jesus está aqui nesta noite, olhando para você. Conhece o seu coração, conhece a sua situação, conhece o que vai no seu coração. Jesus está chamando você, mas é necessária convicção, é necessária determinação. A palavra de Deus, ela nos fala sobre aquele jovem rico que foi a Jesus. E Jesus olhou para ele e ele disse: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: sabes os mandamentos? E ele perguntou: quais? Não matarás, não furtarás. E ele disse: tudo isso tenho guardado, Jesus, o que me falta? Jesus disse: vai, vende tudo o que tens, vem e segue-me. O que Jesus diz a ele é isso: deixa tudo, deixa todos e vem. Sabe o que aquele moço fez? Ele saiu do pé de Jesus triste. Ele voltou as costas para Jesus, porque ele não estava disposto a deixar tudo e todos para trás. O que tem impedido você de se converter é que você não tem tomado decisão, porque você não está disposto. A decisão de entregar a vida ao Senhor Jesus, crendo nele como Salvador pessoal, confiando nele como Senhor da sua vida. Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi. Essa expressão significa que ele reconhecia Jesus como Messias, o Salvador, o Senhor, e ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele tomou esta decisão. O que está faltando na sua vida é você tomar essa decisão. A decisão não apenas de atender o chamado de Jesus, mas a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Renda-se a Jesus nesta noite. Renda-se a Jesus. Confesse Jesus como Senhor, confesse Jesus como Salvador, entregue a sua vida a Cristo. Aquele homem Bartimeu teve uma chance, ele não perdeu essa chance, ele não perdeu essa oportunidade, ele clamou, ele gritou, Jesus olhou para ele, Jesus o mandou chamar, Jesus perguntou: o que você quer? Ele disse: que eu veja, e Jesus diz: a tua fé te salvou. Nessa noite Jesus quer dizer para você: filho, filha, a tua fé te salvou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você entrou aqui um mendigo, o Senhor quer que você saia alguém com Cristo no coração. Abandone a mendicância. Você entrou aqui cego, o Senhor deseja que você saia vendo, enxergando o mundo espiritual. O que tem faltado para você, querido, é tomar essa decisão. Amados, à luz da Bíblia, são necessárias pelo menos 3 atitudes para a salvação em Cristo Jesus. Toda a pessoa que se converte, ela precisa ter essas 3 atitudes. Não há conversão a menos que a pessoa tome essas 3 atitudes. Você ainda não se converteu porque você não tomou essas 3 atitudes. Quais são elas? A primeira é humildade. A segunda, qual é? Coragem. E a terceira, qual é?
é decisão. É decisão. Que nesta noite você possa ter humildade. Que nesta noite, querido, você possa ter coragem. Que nesta noite você possa ter decisão, ou tomar a decisão para entregar a sua vida a Jesus. Você ainda não se converteu, porque tem faltado humildade, coragem e decisão. Às vezes a gente tem até humildade, mas falta coragem e decisão. Às vezes tem humildade e coragem, falta a decisão. Que nessa noite você tenha humildade. Humildade para reconhecer o seu estado, sua situação. Coragem para enfrentar a guerra pessoal, a guerra espiritual. E decisão para largar tudo e vir ao encontro de Jesus. Largue tudo. Eu não sei o que está prendendo você. Eu não sei. Pode ser um relacionamento. Pode ser um emprego. Pode ser uma carreira. Eu não sei o que está prendendo você. Mas nesta noite o Senhor está olhando para você. O Senhor está dizendo: chamem-no. Chamem-no. Olha, o mestre está chamando você. Vai lá. Ele levantou. Ele largou a capa. Ele pulou. Ele pulou. Querido, eu não estou pedindo, por amor de Deus, para você se converter. Eu estou dizendo nessa noite, larga tudo e pula aos pés do Senhor Jesus enquanto é tempo. Estou dizendo para você nessa noite, para de ser um mendigo, pare de viver à beira do caminho, pare de viver de esmola espiritual, pare de ser um cego espiritual, pare com tudo isso e venha a Jesus nessa noite. Entregue o seu coração, entregue a sua vida, e você sairá daqui como ele saiu, pulando, louvando, glorificando o nome do Senhor. O pessoal dizia: ué, você não era o Bartimeu? Era. Você não era cego? Era. Você não vivia lá na mendicância? Vivia. O que aconteceu? Eu me encontrei com Jesus. Eu me encontrei com Jesus. E quando nós nos encontramos com Jesus, oh glória, aleluia, tudo muda na nossa vida. Você vai continuar na beira do caminho? Você vai continuar com o pires na mão? Você vai continuar pedindo esmola? Quando Jesus nessa noite está dizendo: chamem-no. Quando Jesus nessa noite quer dizer para você: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos todos curvar as nossas cabeças. Curve a sua cabeça aí onde você está. Bartimeu, filho de Timeu, é você, era eu, antes de me converter a Jesus. Bartimeu, é você, querido. Você, sem Jesus, não enxerga. Você sem Jesus está faminto. Você sem Jesus está à beira do caminho, pedindo esmola. Você se sente só, abandonado, triste, angustiado. Jesus está passando. O que você precisa fazer é clamar por Jesus. E se você clamar, Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. E Ele vai te chamar. E Ele está aqui nesta noite. E Ele está convidando você a vir agora e entregar a sua vida a Ele. Quantos aqui nesta noite? Quantos aqui nesta noite gostariam agora de entregar a sua vida a Jesus? Quantos de vocês aqui nesta noite gostariam de dizer: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu estou disposto a largar tudo, a largar todos por amor de Jesus. Eu preciso de Jesus, eu confesso Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus nesta noite. Se você deseja fazer isso, querido, se você deseja fazer isso, querida, onde você está agora, de cabeça baixa, de olhos fechados, eu quero convidar você a orar comigo, a fazer uma oração simples, mas uma oração de todo o coração. Se você está tocado pelo Espírito de Deus, se a palavra tocou o seu coração, se você se viu em Bartimeu e se você reconhece a sua situação,
se você reconhece seu estado, se você realmente reconhece, eu preciso de Jesus, pastor, eu preciso de Jesus, eu reconheço nessa noite, eu preciso de Jesus. O que está faltando na minha vida é Jesus Cristo de Nazaré. A minha vida está sem sentido, a minha vida está sem razão, o que eu preciso é de Jesus. E nessa noite eu tenho coragem, e nessa noite eu quero tomar uma decisão. Você já reconheceu, você tem coragem, e agora você precisa tomar uma decisão. Você quer tomar? Então onde você está? De cabeça baixa, repita comigo, baixinho, no seu lugar, mas de todo o seu coração, repita essas palavras. Do fundo da sua alma, diga agora: Senhor Jesus, nesta noite, eu compreendi que a minha vida é bem semelhante à vida de Bartimeu. Jesus, nessa noite eu clamo por misericórdia. Jesus, nessa noite eu clamo por salvação. Jesus, nessa noite tenha misericórdia de mim. Nessa noite, Jesus, nessa noite, eu não tenho vergonha de reconhecer que eu preciso do Senhor. Jesus, nessa noite eu tenho coragem, sim, eu tenho coragem para enfrentar tudo e todos, e eu quero tomar uma decisão. Eu abro agora o meu coração e eu recebo Jesus Cristo de Nazaré como meu único Salvador e como Senhor da minha vida. Nesta noite eu quero Jesus Cristo. Nesta noite eu confesso Jesus como o Filho de Deus. E nesta noite eu entrego a minha vida a Jesus. Nesse momento, pela fé, eu abro o meu coração e eu convido Jesus com convicção e determinação para entrar no meu coração e na minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados, eu gostaria de saber, queridos, quantos de vocês oraram comigo de todo o coração? Se você fez essa oração comigo de todo o coração, levante a sua mão bem alto, para que eu possa ver. Deus abençoe, Deus abençoe, louvado seja Deus, Deus abençoe vocês. Quem mais orou comigo nessa noite, levante a sua mão. Deus abençoe, louvado seja Deus. Na galeria tem alguém que orou comigo, nas laterais alguém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Há mais alguém que orou, entregando a vida a Jesus? Deus abençoe você lá atrás. Louvado seja Deus, Deus abençoe a senhora aqui. Há mais alguém nessa noite, querido? Há mais alguém que orou, entregando a sua vida a Jesus, dizendo: sim, eu estou tomando a decisão nessa noite. Ele não pode passar dessa noite. Essa é a noite da decisão. Essa é a noite da decisão. Eu não vou ficar mais na beira do caminho, coisa nenhuma. Acabou a mendicância. Acabou. Hoje eu me torno filho de Deus pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Há mais alguém que orou? Levante a mão. Levanta a mão. Deus te abençoe, querida. Há mais alguém? Vamos todos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que levantou a sua mão. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a sua vida. E eu quero convidar você que levantou a sua mão, após o culto, que você vá até aquela salinha ali onde está escrito toque. Há um grupo de irmãos ali que vai receber você, conversar com você, abençoar a sua vida, orar com você. Não vá embora. Fique mais um pouco e curta esse início da caminhada em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite. Deus, nós louvamos o nome de Jesus, porque o Senhor continua passando, e o Senhor continua chamando, e o Senhor continua salvando, e o Senhor continua libertando, e o Senhor continua operando, e o Senhor continua sendo um Deus bendito e maravilhoso. Deus, obrigado
por estas vidas que levantaram sua mão. O Senhor as conhece, o Senhor sabe o que vai no íntimo de cada coração. Deus querido, que essa seja uma decisão ao lado de Jesus para todo sempre, que nada nem ninguém possa afastá-los do Senhor Jesus Cristo. Que nesta noite, ó Deus, o seu nome possa estar sendo escrito no livro da vida do Cordeiro, que possam estar sendo selados com o sangue e com o Espírito Santo da promessa. Deus, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã que levantou sua mão nessa noite. Visita agora, Senhor, batiza no Espírito Santo, torna-o membro da Igreja Universal de Cristo na face da terra. Que saia daqui liberto, que saia daqui transformado, que saia daqui salvo, com uma nova perspectiva, enxergando, Senhor, com a alma livre, com a alma, ó Deus, coberta pelo teu poder e a tua graça, com a alma aliviada pela tua presença. Abençoa, meu Deus, abençoa a vida de cada um. Ó Senhor, que essa seja uma noite de salvação, de quebrantamento. Deus, que ninguém saia daqui sem levar Cristo em seu coração. Ó Senhor, dê-nos humildade, coragem, decisão para seguir a Cristo como aquele homem teve. Ó Deus querido, que todos se levantem nessa noite e vão ao encontro do Senhor e sair segurando na tua mão. Abençoa com o teu poder e graça. Pai, agora despede a tua igreja, despede o teu povo na tua paz bendita. Leva-nos guardados aos nossos lares, nos proteja, nos guarde, nos livre dos assaltos, dos acidentes, das balas perdidas, dos sequestros, da maldade dos homens. Deus, guarde os nossos carros. Alguém que tem que ir no ônibus, guarde esse ônibus, Senhor, e impeça todo assaltante de entrar. Deus, guarde e abençoe o seu povo. Deus, cure o seu povo. Senhor, traga cura nessa noite para aquele que está enfermo, para aquele que está desenganado. Deus, faça uma obra bendita e maravilhosa e nos leve, Senhor, nos dê uma semana na sua presença. Deus, nós não tememos as lutas, o que queremos é a tua presença em meio às lutas, porque se o Senhor estiver conosco e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia, louvado seja o teu nome. Deus, nos despeça na sua paz bendita, derrame graça, abundante graça sobre o meu irmão, sobre a minha irmã. Deus, que a tua unção esteja sobre nós nesta noite, que a glória do Senhor esteja sobre nós, é a nossa oração. E agora, igreja, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, com aqueles que estão lá no seu lar, esteja com o seu emprego, esteja com o seu negócio, esteja com a sua vida ao longo da semana. Que a graça de Jesus a todos nos cerque, por trás, pela frente, pelos lados, que você esteja cercado pela bênção do Deus de Israel, do Senhor da glória, hoje para todo sempre. E todo o povo de Deus disse: amém.